A paz do Senhor Jesus. Filipenses 4:8 tem uma mensagem muito profunda que eu tenho tentado me utilizar dela no meu dia a dia. Está escrito assim: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude ou algum louvor, ou se há algum louvor, nisto pensai. Essa lição nesse versículo é importante, porque a mente é o campo de batalha da alma. Tudo está aqui. A gente fala coração, até a Bíblia fala, Jesus fala que do coração procede, porque na verdade o coração é um órgão que nós temos, que a função dele é bombear sangue para o corpo, uma das funções. Mas o nosso intelecto, que na verdade reside aqui, o nosso sentimento é aqui, o coração sente. A gente vê alguém, a gente recebe uma notícia triste, o coração acelera, né? Tem gente que tem até um infarto, mas na verdade tudo está aqui. Tudo que você vai fazer primeiro nasce aqui, ó, nas coisas mais simples do dia a dia. Então, por que o capacete da salvação, na armadura de Efésios capítulo 6, por que é o capacete da salvação? Por que não foi o capacete da fé, o capacete da justiça? Por que da salvação? Porque o capacete é aquilo que protege a cabeça de um guerreiro. Então aqui, ó, o capacete da salvação, espiritualmente, proteger a sua mente. Por que salvação? Tudo que nós devemos pensar tem que estar relacionado à salvação. A salvação. A nossa mente tem que estar ocupada de salvação, salvação. Estou sofrendo aqui, mas na glória, se eu perseverar, eu vou desfrutar de uma alegria eterna. Isso vai te motivar. Tem que estar sempre pensando na salvação. Então, assim, tem problemas, às vezes tem situações na nossa vida, que se a gente ficar preso aqui, ó, pensando constantemente naquela situação difícil, naquela dificuldade, a gente vai esmorecendo na fé, a gente vai desanimando, fraquejando na caminhada. Por isso Paulo está te aconselhando a pensar em coisas que vale a pena pensar. Coisas que são verdadeiras, que são honestas, que são puras, justas, amável, que tenha boa fama, coisas que valem a pena pensar e esquecer um pouco as coisas que te afligem. Há um mês atrás eu tenho passado por alguns problemas muito angustiantes na minha vida. E há um mês atrás eu fui na oração na igreja que congrego e eu dobrei meu joelho para orar e eu falei com Deus: Senhor, coloque em mim o capacete da salvação, me reveste com a tua armadura, Senhor, porque toda hora eu me pego pensando nessa situação, me magoa, só de pensar me machuca, me fere, eu preciso fugir disso, Senhor. Coloca sobre mim a tua armadura, coloca sobre mim o capacete da salvação. E enquanto eu estava orando, acabei de orar, depois passou algum tempo, uma das irmãs profetisas da casa do Senhor foi até mim e falou: olha, enquanto você estava ali orando, eu via Deus colocando, ela não soube nem falar o nome direito, aquilo que os soldados usam na cabeça, soldado quando vai para a guerra, eu vi assim, Deus colocando na sua cabeça. Aí eu falei: um capacete? Isso, um capacete. Então, um capacete até preto que ela viu. Ah, mas qual a importância da cor? Né? Nenhuma, talvez, né? Não, mas geralmente nos exércitos, alguns exércitos, o boina preta é uma classe especial, né? Soldado de elite. Então o capacete era de guerra mesmo, aquele capacete preto de soldado de elite. Então, e eu tenho me feito valer desse versículo. O problema ainda está de pé, não resolveu o problema, mas eu tenho tentado fugir, porque são coisas que eu não posso resolver, só Deus. Só Deus pode resolver. E tem o tempo de Deus. Deus sabe que está nos ferindo, está nos fazendo sofrer, mas tem o tempo de Deus.
E tem coisas que nem Deus vai resolver, não porque Ele não tenha poder, mas porque vai acontecer. A gente sabe que tem coisas que a gente ora e Deus vai lá e resolve, mas tem coisas que a gente vai orar e Deus vai permitir acontecer. Por isso é importante o Pai Nosso que diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nem sempre a vontade de Deus na nossa vida vai ser aquilo que nós gostaríamos, mas com certeza vai ser o melhor para nós. Então, Deus tem poder para fazer muitas coisas, mas às vezes se Ele não fizer. Então a gente sabe que a vontade de Deus é soberana. Então, Deus, por exemplo, Jó perdeu toda a sua riqueza, perdeu sua saúde, mas a pior perca de Jó ali foi a perca dos filhos. E Deus restituiu a Jó tudo em dobro. Deus deu riqueza em dobro, a saúde de Jó foi restaurada. Deus deu 10 filhos a Jó, ele perdeu 10 e Deus deu mais 10 depois. Mas eu te pergunto, você que é pai, você que é mãe, um filho substitui outro? Claro que não. Eu tenho certeza que você crê, como servo de Deus, que Deus poderia ressuscitar os filhos de Jó. Você crê? Deus trazer eles à vida novamente? Eu creio. Deus fez isso? Não. Essa perca Jó teve que se acostumar com ela até o fim dos seus dias. Teve que se acostumar com a saudade. Então tem coisas na nossa vida que Deus pode restituir, Deus pode impedir problemas de acontecer, mas às vezes Ele deixa. Então a gente não tem que questionar o Senhor, Ele sabe o que é melhor para nós. Por mais que nos faça sofrer, Deus nos ama, nunca se esqueça. Porque tem momentos que a gente passa lutas e situações difíceis que parece até que Deus não está se preocupando conosco ou que Deus não nos ama. Só parece. Então pense em coisas que vale a pena pensar. Existe uma palavra que eu vi uma pregadora falando há 2 dias atrás. Eu já tinha ouvido falar dessa palavra, mas nunca tinha ido em busca do significado real. Chama-se metanoia. E ela falando de metanoia e da forma que ela estava pregando uma grande mensagem. Deu para ter uma noção mais ou menos do que era. Mas eu fui para o dicionário quando eu cheguei em casa. E metanoia é mudança de pensamento ou caráter. E o outro significado de metanoia é transformação espiritual. E aquela palavra falou muito comigo. E Deus falou no meu coração, ó, metanoia, muda teus pensamentos, não fica pensando nisso, foge desses pensamentos, isso está te abatendo, isso está te entristecendo, está te enfraquecendo, foge disso e pensa no que vale a pena. Se Deus quiser resolver, amém. Se Deus não quiser resolver, olha, você não precisa de ninguém para ser feliz. Você pode ter perdido um amor da sua vida, uma esposa, um esposo, os filhos podem te desprezar, mas você só precisa de uma pessoa para realmente ser feliz, Deus. Se você tem Deus, você tem tudo. Se Ele tiver que restaurar o relacionamento, Ele vai restaurar. Se Ele tiver que quebrantar alguém por você, Ele vai quebrantar. Mas você tem que saber que você tem que ser feliz por Deus, porque não adianta ter tudo e não ter Deus. Agora, se a gente tem Deus e falta muita coisa, ainda assim a gente tem tudo. Que Deus te abençoe.